quando você fala, faz toda essa análise, né, da utilização dos assessments, me parece ter uma importância muito grande a análise ou a descrição, pelo menos básica ali, do cargo ou ou das competências, porque se eu vou avaliar, eu estou avaliando o quê? Né? Qual é por que eu preciso avaliar, de repente, competências de relacionamento interpessoal para um gerente? É no mesmo nível de proficiência que eu vou analisar, por exemplo, para um estagiário? Não é, provavelmente, né? Mas o quão isso é claro, como fica isso na experiência de vocês como consultoria? Porque aí imagino que deve ter todo tipo de cliente, daquele que tem uma estrutura já muito mais preparada para lidar com tudo isso, daquele cara que fala, cara, o que esse cara faz? Ele faz o que tem que fazer, a gente nem sabe direito o que ele faz. Né? E que você que fornece ali um job description mínimo, né? Que muitas vezes nem reflete a realidade, né? Você fala, não, você vai fazer isso aqui, mas dá uma semana não está fazendo nada daquilo que foi dito, ou, enfim, que estava num papel. Então, como fica essa questão do job description e o quão isso é importante num mundo em que as funções, aquilo que a gente faz, de fato, muda cada vez mais rápido, né? Porque se você fosse falar 10, 15 anos atrás, era até relativamente tranquilo. Eu falei, cara, ó, estou te contratando, você vai fazer isso, aquilo, aí daqui 5 anos, isso, aquilo, num nível mais complexo. Isso. Hoje, acho que, além de impossível, é quase uma perda de tempo você dizer, né, que daqui a 5 anos o cara vai estar fazendo a mesma coisa. Não vai. Mas se ele foi contratado para fazer dentro daquele escopo, como os assessments podem ajudar a gente a pensar nessa carreira que não é nem 5 anos, eu diria que você já conseguir ter um nível de previsibilidade de 2, 3 anos, já está excelente. 5 anos é um chute, né? Futurologia. Então, a gente sempre gosta de orientar os nossos clientes que a gente, para o PPA, por exemplo, que é baseado na metodologia DISC, a gente tem como fazer o cargo, né? Então, para quem é nosso cliente, quem já fez os nossos treinamentos, que a gente dá treinamento de certificação para todas as cargo, começa fazendo o que, do ponto de vista comportamental, é importante para aquele cargo, tá? Já descreve ali, já vamos fazer, então, é como se fosse o PPA do cargo, tá? Como se fosse o DISC do cargo. Porque também a nossa ferramenta permite integração com outras plataformas de busca de candidatos e ali ela consegue já inserir dentro da plataforma dela, de gestão das vagas dela, né, da recrutadora, e já traz o match ali, o quanto que ela tem de aderência, quanto que o candidato tem de aderência com o cargo do ponto de vista comportamental. Então, isso já existe, a gente, dentro da Thomas, do Grupo Solan, a gente utiliza para as nossas contratações e, assim, por experiência própria, dá muito certo, faz muito sentido, ganha muita velocidade, depois que a pessoa entra também, faz todo sentido, ela desempenha de acordo com o que a gente esperava que ela desempenhasse, tá? Ela corresponde. Então, a gente sempre orienta para isso. Para as demais avaliações que a gente tem, por exemplo, o DIA, que é a avaliação de inteligência fluida, né, aquela que eu contei do processador, o quão rápido é o meu processador, a gente também pede para o nosso cliente, ele divide em 5 inteligências, tá? Significado de palavras, visualização espacial, lógica, velocidade de percepção e cálculo e precisão. Dessas 5, a gente pede para ele elencar quais são as 3 principais, tá? O que para aquele cargo é essencial que ele tenha no nível médio alto, tá? Que a pontuação dele seja alta. Então, ele vai eleger, por exemplo, significado de palavras, lógica e velocidade de percepção. Ele tendo essas 3 acima da média, ok. As outras 2, para a gente, quase que não tem significado, quase que não
não tem nenhuma importância significativa para aquele cargo. Tá? Então, aí a gente também consegue eleger, né, elencar no sistema quais são as facetas, né, que o candidato tem, se dão ou não match com o cargo. Tá? Então, tudo isso é importante que a gente leve em consideração. Na inteligência emocional, são 15 facetas. Tá? Então, ele traz 15 facetas diferentes. Também a gente pede para ele... E na inteligência emocional, tem ali também um parênteses que a gente precisa fazer, porque inteligência emocional, a gente está falando de emoção. Emoção não tem boa ou ruim. Então, o que eu preciso é saber se eu estou fazendo uso daquela emoção no momento correto, né? Se eu estou fazendo uso dela no momento correspondente àquela emoção, eu estou fazendo bom uso, né? Se eu estou fazendo uso da emoção no momento que não é correto, então eu estou fazendo uso errado, né? Então, ele não tem bom ou ruim, eu só preciso aprender a lidar com ele. Então, o resultado que ele traz também, o percentil que ele traz, tem bom e ruim, né? Então, a gente treina e capacita os nossos clientes para entender que resultado é esse. Porque quando vem resultado numérico, todo mundo já acha que aquele número que está ali é uma nota, né? E não é uma nota, ele é um percentil. Ele te compara a uma amostra populacional. Como é que você está com a amostra populacional daquela ferramenta, tá? E aí, até que as pessoas consigam compreender isso, a gente leva pelo menos mais da metade do treinamento aí, né? E aí, quando a gente vai dar o feedback, explicar isso para alguém também, as pessoas sempre olham para aquela... Se eu tive um percentil baixo, né? Elas já acham que... então eu sou emocionalmente burra. Não existe isso, né? Você não é emocionalmente burra. Muito provavelmente você está fazendo uso positivo das suas emoções, ou você está fazendo uso negativo das emoções que deu muito alta, né? Então, eu tenho positivo e negativo das minhas emoções terem dado muito alta ou muito baixa, né? O ideal é que eu consiga ficar dentro de uma média, né? Que eu consiga administrar, gerir bem as minhas emoções de acordo com a situação. É isso que a gente fala. Se eu estou muito acima ou muito abaixo, eu posso estar fazendo uso positivo ou negativo. E aí eu preciso entender com a pessoa como é que ela está usando aquela emoção. Então, para o cargo também, é importante, por exemplo, falando de inteligência emocional em si, é importante para um gestor de RH ter empatia alta, ter empatia acima da média? Para uma empresa pode ser que sim, para outra empresa pode ser que não. Como é que ela lida com a empatia? Porque a empatia pode ser muito positiva para eu conseguir entender o ponto de vista do outro, para eu conseguir entender a dor do outro, mas se eu, enquanto RH, só fico ali na dor dele, como é que eu cumpro o meu papel na hora que eu tenho que fazer um desligamento? Então, é preciso entender tudo isso e a gente faz isso, né, com os nossos clientes. A gente coloca situações reais, né? Porque a primeira coisa que passa pela cabeça de todo mundo é que sim, o RH tem que ter empatia, tem que ter empatia acima da média. A principal característica de um RH é empatia acima da média. Por quê? Por que tem que ser acima da média? Então, a gente sempre provoca essas reflexões para que as pessoas entendam que não existe emoção boa ou ruim, né? O que existe é o fazer o uso adequado daquela emoção no momento correto. Se eu ficar no momento de um desligamento com o colaborador, só entendendo a dor dele, tudo que ele vai passar, né? Tem o filho, a esposa, tudo que está envolvido ali no momento do desligamento, como que esse RH cumpre o papel dele? Sempre com todo esse sofrimento? Quanto que ele vai conseguir performar nesse cargo, nessa função, sofrendo esse tanto, né? Então, é por isso que o treinamento do inteligência emocional, né, que é a nossa ferramenta Take, ela vai um pouco além da análise da ferramenta, né? A gente aprofunda um pouquinho mais a questão de emoção, sentimento, para que serve, o quanto que a gente nunca foi treinado para isso, o quanto que isso nunca foi uma questão até agora, né? Agora que as escolas começam a falar, agora que os desenhos começam a trazer a questão da emoção, porque até então isso não era uma questão, né? A gente cresceu ouvindo Engole esse choro, a gente cresceu ouvindo Menina Não Fala Isso, a gente cresceu ouvindo Menino Não Chora, né?
A gente cresceu ouvindo tudo isso. sem Então, dúvida. sentimento não era uma pauta na nossa geração. Hoje em dia passa a ser. Então, a gente começa a ter que pensar tudo diferente. E não é diferente com gestores que estão hoje à frente das suas equipes, assumindo aí, principalmente nesse momento de pandemia, né? Tantas crises, tanta coisa que envolve emoção, e eles estão aí nesse momento também sem saber como lidar. Então, nesse momento, a gente tem sido demandado também muito para isso, né? Como é que eu acompanho um colaborador que está apresentando questões emocionais? Tá, vamos ver então o take dele, como é que tá, né? O teste de inteligência emocional dele, como é que tá? E a gente nunca entra onde não é a nossa seara, né, Gabriel? Então, assim, o que eu tenho? Eu tenho hoje algumas ferramentas que podem te apoiar, podem te suportar na gestão dessa pessoa. Questões relacionadas a crises de ansiedade, síndromes do que quer que seja, não é a alçada da Thomas, não é a alçada da Solano. Então, a gente tem como indicar parceiros que façam isso de maneira remota, a gente conhece algumas empresas que cuidam aí da saúde psíquica, saúde emocional dos colaboradores, de uma forma remota ou presencial, como queiram, mas Uhum. não é onde a gente entra.